Pelo nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso convida, valendo a partir de agora mais um episódio. As pessoas têm que ter história. Esses dois amigos que estão participando comigo são o que eu chamo de fotógrafos raiz, aqueles que têm documentado a parte da história de Orlândia. O primeiro deles aqui ao meu lado, meu querido amigo Robertinho Trindade, 64 anos. Um pouco mais longe de mim, eu vou só fazer assim para você, Biduzinho. Seja bem-vindo, 62. 62. Daniel Orlando Gonçalves. Por que Bidu? Boa noite. Boa noite. A realidade é uma história assim, bem simples, porque é um apelido de família. Que na realidade não era Bidu, era Biduíno Reis. O apelido meu. Cadê o Biduíno? Cadê o Biduíno Reis? E tem algumas pessoas na cidade bem antiga que ainda me chamam de Biduíno. E aí a gente foi crescendo, foi Biduíno, ainda tem um irmão que chama de Biduíno, e acabou ficando Bidu. Beduínos são aqueles pastores, né? Não sei se você sabe, a palavra beduíno. Beduíno, é. Então, provavelmente alguém quis te homenagear. E ficou Bidu desde sempre. Bidu, desde sempre. Tá, rapidinho, Roberto, você nasceu em Orlândia? Não, nasci em Ipuã. Ipuã. Com quanto tempo você veio para Orlândia? Eu vim para Orlândia, eu era criança ainda. Vim aqui para Orlândia, eu tinha 4 para 5 anos. Seu pai trabalhava em Ipuã, depois mudou meu para pai cá? era lavrador, né? Então trabalhava em fazenda, no cafezal e... E quando você veio aqui para Orlândia, a primeira casa que você morou, você lembra? Assim, Lembro. Você veio com 4 anos, mas alguém te contou. Não, eu lembro, eu tinha 4 para 5 anos, eu morava na rua 2, para cima da igreja Cristo Rei, para cima do Oswaldo Carreira, na esquina da Avenida H. Já era Jardim Boa Vista, ou estava no começo, né? Estava no começo, ali... Na Vila Jurca, que chamava. Isso, chamava Vila Paulo Jurca, nós chamava ali. Perfeitamente. E você, natural, é de Orlândia. De Orlândia. Aliás, você sempre morou nessa casa da Avenida do Café, Bidu? Nasci nessa casa, Sempre lembro de você naquele lugar. Nasci de parteira. Eu sou um pouco mais velho que você, portanto eu posso dizer. Eu não falo nem que nasci em Orlândia, nasci naquela casa que eu moro até hoje. E os vizinhos, você lembra? Os vizinhos, no começo tinha seu Joãozinho, né? Que ele trabalhou muito tempo no prédio Vera Cruz, era porteiro lá. E que era a casa mais próxima, tinha a minha casa na esquina, um terreno vazio, depois o seu Joãozinho. Lá na esquina, que é a 100 metros, tinha a dona Genoveva. Sim. E no meio do quarteirão tinha a mãe, os pais do Luiz Pinhal, que é carpinteiro. E do lado de baixo tinha a dona Cidinha, que antes deles, né, morou também a família Parreira. O Dadá morou naquela casa, foi vizinho. E ali, naturalmente, tinha na parte de baixo os ferros da ferrovia. Isso, ferrovia. Perdão, os trilhos da ferrovia. E que passavam perto da sua casa. Eu nasci na Vila Marcos, o meu era para baixo, o seu do lado de cima. Correto. É uma história interessante. Quantos irmãos? Eu tenho mais 5 irmãos, né? 5 irmãos. Nós somos em 3 homens e 3 mulheres. Vivos então, quanto? Todos os 6 vivos. E eu sou o caçula. Você é o caçula. E eles moram em que cidade hoje? Aí tem eu que moro aqui, tem a minha irmã mais velha mora aqui. Então o caçula e a mais velha mora aqui. Os outros 4 na cidade de Bauru. De Bauru? Bauru. E você, Roberto, a sua família, quantos irmãos? Nós somos 100, eu tenho mais, nós somos em 8. Seria 3 mulheres mortas e já falecida e um irmãozinho falecido. Somos em 4 irmãos hoje vivos. São 4? 4. Todos vivem em Orlândia hoje? Todos vivem em Orlândia hoje. Tá. Na verdade, o convite para eles, todos nós conhecemos como fotógrafos, mas é importante que a gente saiba da vida deles, que são pessoas que a gente gosta, convive, conhece desde sempre. Essa que é a grande verdade. E a função do canal é justamente homenagear essas pessoas. Trouxemos aqui, por exemplo, os irmãos Jabá, Paulo Sérgio, que a gente nunca sabe quem é quem, e a gente já joga um Paulinho que resolve tudo, na área de publicidade. Trouxemos o Guerra, sanfoneiro, enfim, Oswaldão, vários personagens que são importantes. E o fotógrafo, principalmente do jeito que vocês trabalhavam, que eu chamo de fotógrafo raiz. Hoje, na verdade, está muito bonito, celular, você tira foto, mas é difícil você encontrar quem tem álbum, né, para guardar essas imagens que eles tiveram a oportunidade de imortalizar. Agora, aquela pergunta, parece que vocês têm um mestre em comum.
Quando é que começou? Bidu, com que idade você passou a ser fotógrafo? Você trabalhou com quem aqui em Orlândia primeiro? Eu conheci o Jorge. Jorge Xavier. Jorge Viana Xavier. Tá? Ele tinha chegado recente em Orlândia, né? Ele veio do Ceará, né? Veio do Ceará, até morava na pensão da Avenida do Café ali, pensão mineira. E aí eu conheci ele na Avenida H, onde instalava parque. Então, como os outros, falava muito, para não falar que eu falo muito, né? Até hoje. Ele achou que eu falava muito, que eu servia para ser fotógrafo, né? Conversava bastante. E aí conheci ele ali e os finais de semana eu tirava a fotografia. A princípio ele me deu para mim decorar algumas aberturas, algumas velocidades da máquina. Abertura e velocidade, explica isso. A máquina, ela tem velocidade, mas ela fica parada. Estou brincando. Fala que é abertura e velocidade da máquina. Na realidade, toda máquina, até as de hoje também, tem o diafragma, né? Hoje mudou para o CMOS, que capta a imagem. Então, naquela época, é como se fosse uma roda assim, que ela vai fechando. Então, se você vai abertura, ela vai abrindo para entrar pra caber claridade. Mais gente na foto. E aí para entrar claridade. E aí você vai fechando, por exemplo, o 11, embora na máquina é o número maior, mas ele é a menor abertura, é o contrário. Então, você vai colocando, por exemplo, você vai colocar 5,6, a abertura seria desse tamanho. Aí você coloca no 8 e vem descendo, ele vai fechando. Então, isso é a abertura para entrar claridade, certo? E aí você tinha que, no olhômetro, ver se a pessoa estava 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1,5 metro, e você ia colocar a metragem aqui na máquina. 2,5 metros a pessoa está. Então, é uma coisa que só com o tempo você pegar a prática. Por aí que saía a foto focada ou desfocada, que você tinha que colocar a metragem na máquina. E se você tivesse à noite, por exemplo, a abertura normal dele era 130. Toda máquina trabalhava no 130. Se você tivesse no sol, aliás, trabalhava no 110 mais ou menos. Se você tivesse no sol, você teria que colocar essa máquina no 125, 150, 250, 300. Por quê? Porque o diafragma, com aquela abertura, a velocidade, à noite, ela abre devagar, capta a imagem e fecha. Quando está no sol, se ela fizer a mesma velocidade, fica toda branca. Então ela é mais rápida, essa velocidade é para isso. E essa técnica foi o Jorge que orientou você? Jorge que... Quantos anos você tinha quando você começou? Eu tinha mais ou menos 14 anos. 14 anos. E você, Robertinho, quem foi o seu mestre? Também o Jorge? Também o Jorge Viana Xavier. Aliás, ele foi convidado para estar no programa e em outra oportunidade ele estará, trazendo aquele inesquecível cavalinho, que a gente tinha aquele monóculo, que a gente fala binóculo. Daqui a pouco eles vão contar também que eles trabalharam com isso. Então foi também o Jorge que te convidou, Roberto? O Jorge também convidou. Eu comecei a trabalhar com o Jorge no monoclinho. Fotografava na Praça Mário Furtado, toda sexta, sábado e domingo à noite, em frente à Fonte Luminosa, fotografava ali os monoclinhos, todos. E aí a pessoa, você anotava o endereço, anotava revelava o endereço, e entregava. E já recebia metade, né, naquela época. Ah, era assim? Opa, recebia metade, pegava o nome e endereço, fotografava, aí sexta, sábado, domingo. Aí o Jorge que mesmo que revelava, aí na quarta-feira saía entregando. E o Jorge disse que montou um laboratório, que ele disse que era moderno, Tarcísio, do meu jeito ficou moderno. E ele fazia a revelação ali. Fazia a revelação. Ele fazia. Especialmente para esse monóculo, que a gente fala binóculo, né? Porque bi é 2, mas na verdade é um só. É um monoclinho. Mas o que a gente conhece de monóculo. É que na realidade, o monóculo, por exemplo, a gente falava o filme negativo. E o monóculo, ele é positivo. Por quê? É porque realmente ele é positivo mesmo, porque você olha o negativo, você não vê, você vê as coisas ao contrário. Tá certo. E ele, você olha, você realmente vê a imagem. Então, por isso que você, quando olha aqui, você vê a imagem real. Então, era um negativo e um positivo. Esse monóculo, ele é positivo. E a gente pode dizer que esses binóculos era top naquela época, era o que era mais procurado. Naquela época só fazia isso, o preço pelo preço também, né? Porque naquela época era mais o branco e preto. Era bem mais barato, então era o branco e preto e o colorido. E o monoclinho, ele já era colorido. Então já era mais barato e o pessoal preferia, a gente fotografava assim. Eu aprendi a trabalhar, eu comecei na fotografia com o monoclinho. Agora eu lembro bem num dia na Vila Marcucci, né, que
a gente, não foi o Jorge, era um outro fotógrafo que eu não lembro o nome, acho que era o seu Olavo Miele, que a gente tinha o costume de tirar no próprio estúdio, né? Em que tirou uma das poucas fotos que eu tenho. Essa era aquela foto de estúdio, é diferente. A gente ia lá quando fazia a primeira comunhão, né? Com aquela carinha simpatiquinha. Enjoelhadinho. Era a mãozinha. única foto que eu tenho de menino, preto e branco. É impressionante isso. Pelo menos a minha geração, eu tenho hoje 67, né? Perigosamente passei dos 60 e é a única foto que eu tenho. Depois tem da minha formatura, que eu fui orador da minha turma de primário. Então vocês vejam como é que a foto ela é importante. No meu caso, eu tenho de um casamento de um tio, tem 3, 4 fotos quando eu era garoto, né? Então, para vocês, a gente sabe que esse tipo de trabalho trazia, né, essa mensagem nesse sentido. E agora, quanto à fotografia propriamente dita, como é que funcionava também naquela época? Casamento, batismo, como é que funcionava? Explica para nós. Primeiro você, Roberto. Aquela época usava muito, né? Fotografar, até a gente, é engraçado, era serviço todo final de semana. Era sexta, sábado, domingo. Aniversários, casamento, noivado, aniversário, casamento, noivado. Era raro a gente ter um final de semana de folga. Toda semana tinha serviço, toda semana era aniversário, casamento, noivado, toda semana. O batizado já era uma vez por mês, né? Uma vez por mês aí tinha batizado, então a gente ia na porta da igreja, era a média de 40, 50 batizados por mês. Você vê, hoje a média que tem por mês é 5, 6 batizados. Naquela época não, naquela época o Bidu lembra, na época de Natal e em Páscoa, tinha a média de 100 batizados na São José. Isso gerava um trabalho grande, né? Naquela época era bom, o fotógrafo era bem, né? Aquela época era ótimo. Aqui em Orlândia, então, aí era eu, o Bidu, o Jorge, o Doni, quem mais? O Zaratim, né? O Zaratim, o Solavo, o Tacílio. Depois veio o Jaque. Sim, não, mas antes disso teve o japonês. O japonês veio, depois tem o Samecima. Aí, nesse intervalo também veio o Zezinho. O Zezinho Pretinho. O Zezinho também foi um fotógrafo também na época, trabalhou muito tempo. Hoje ele não trabalha mais, né? Mas na época ele trabalhou muito tempo. Agora estamos falando do Jorge, depois de um certo tempo natural, e ele próprio sabe disso, que vocês tiveram um voo solo, né? O Bidu, você fez exército na cidade de Lins. O que você foi fazer exército em Lins, Bidu? Você é diferente? Todos aqui de Orlando fizeram exército em Pirassununga. Na realidade, por que você foi para Lins, Bidu? Na realidade, o que realmente aconteceu, eu trabalhei com o Jorge 1 ano aqui na cidade, né? Trabalhava em outra profissão e final de semana, sábado e domingo, eu ia na praça tirar o famoso binóculo, que na realidade é o monóculo. Até eu passava bastante raiva, porque naquela época o seu Olavo, ele já veio com uma tecnologia melhor que a Polaroid, que batia a foto na hora. Mas era cara. Então ele batia a foto para lá, para cá, não quero que saia na hora. Principalmente os namoradinhos, né? Que queria pegar a foto na hora, então acabava me atrapalhando um pouco. Mas eu trabalhava porque estava aprendendo, né? E trabalhei praticamente 1 ano nisso. Aí eu comecei a viajar com o Jorge. Aí a primeira cidade que nós fomos foi Igarapava. Ficamos em Igarapava uns 4 meses, mais ou menos. Depois de Igarapava, nós fomos para... O que significa ficar 4 meses na cidade? Fotografando. Fazer um trabalho durante esses 4 meses. Casa por casa, rua por rua. E o cavalinho junto? Não tinha cavalinho nessa época. Ainda não tinha o cavalinho? Não tinha o cavalinho. Aí a gente fotografava um álbum com 12 fotos, era um filme em cada casa. Tinha que bater as 12 poses, que era o famoso álbum sem compromisso, que era sem compromisso bater as fotos, mas depois vinha um álbum para a pessoa comprar. A pessoa morria de raiva. É clássico isso, né? De vez em quando, não é o caso de vocês, vinha aqueles caras de fora, você foi escolhido porque você é bonito, fazer uma pose e entubava um álbum goela abaixo, como Exatamente. A gente costuma dizer. E nesse caso também é clássico aquela foto da família, né? Isso. Aquilo é foto? O que é aquela imitação? Que é pintura? Aquilo Na realidade é uma fotografia, e como a fotografia era um tamanho limitado, e aí passava para o... a gente fala assim, nós hoje somos fotógrafos. Perfeito. E se for ver, naquela época era o retratista. E o retratista é acima do fotógrafo, porque é ele que retrata a imagem. Ele que pegava e fazia aquelas pinturas à mão.
Então, quando alguém fala assim, você é retratista, às vezes é pejorativo, não, ele está me dando uma moela mais alta, porque eu não sou retratista, eu sou fotógrafo. O retratista, ele é acima do fotógrafo. Olha que coisa interessante, a própria história do Jorge. Vocês ficaram seguidamente 3 meses na cidade e passavam casa por casa, rua por rua. Então, a gente fotografava e tinha até, ele dava um texto para decorar. E onde ele revelava isso? Ele revelava em Ribeirão Preto. Ah, tá. Ele ia captando e despachava pela São Bento? O que ele fazia? Não, a gente levava no final da semana, trabalhava 15 dias, aí a gente vinha para visitar a família também, porque estava longe, né? E já deixava em Ribeirão Preto, a gente ia a Ribeirão Preto e tal, ficava aqui 3, 4 dias, já na terça-feira a gente viajava. Então, até a gente tinha um texto decorado. A gente chegava na casa e falava... Bom dia, minha senhora, bom dia. Tem crianças na residência? Vai falar, tem uma, tem duas. É porque nós estamos aqui na cidade fazendo um trabalho de fotogenia infantil e nós gostaríamos de colher uma pose da sua filha, porque a gente vai fazer uma exposição aqui na cidade, certo? Então, a gente gostaria, porque diz que tem uma criança muito bonita aqui, a gente veio confirmar, quer dizer, isso era uma lábia que a gente usava. No final, a pessoa falava assim, não, tudo bem, pode ser, mas ela mal entendeu que a gente falou que ia tirar uma fotografia. Exato. Esse trabalho de fotogenia infantil. Quando eu falei assim, então prepara a criança, que a gente tirava as máquinas, tinha umas que falavam, não vai tirar foto não. E aí outras deixavam tirar, é sem compromisso, só não vai assinar nenhum compromisso, não tem compromisso com a empresa, não tem compromisso de comprar. A gente só vai trazer o trabalho para a senhora conhecer e as crianças mais bonitas vão ser escolhidas para a exposição. E não tem pai que diz não. E que essa exposição também nunca ia acontecer. Mas na verdade, quando via a foto, o pai não dizia não. E isso é o que a geração lá de trás tem a fotografia, tem esse relato, tem esse registro, que a geração de hoje possivelmente não vai ter. Agora, Roberto, você também chegou a fazer com o Jorge esse sistema? Eu comecei com o Jorge no Monoclean, depois nós fomos viajar. Também viajou? Também viajei. Eu comecei também daqui de Jorlândia para Ituverava e Igarapava. Igarapava, nós trabalhei em Igarapava menos que o Bidu, trabalhamos 1 mês e pouquinho em Igarapava, depois nós fomos para Uberaba. Aí Uberaba que a pau quebrou mesmo. Aí eu trabalhei em Uberaba. Grande como aquela? Eu trabalhei em Uberaba mais ou menos 1 ano e meio. Aí depois nós íamos, cidade. Depois de Uberaba eu lembro que nós fomos para Araxá, mais 1 ano em Araxá também, fotografando, igual o Bidu falou. Sacramento vocês não passaram, não? Não, eu não cheguei a outra cidade perto de Araxá. Depois aí nós ia para longe, de Araxá, nós saímos de Araxá, nós fomos trabalhar em Monte Alto. Então, que era o outro lado. É outro lado. Então a gente trabalhava, procurava trabalhar. Em Araxá, por exemplo, trabalhamos quase 1 ano. Casa por casa, todo, fazia pôster e álbum. Aí já entrava o pôster no meio. Aí fazia. Aí quando o Bidu saiu, depois dele sair, eu entrei no lugar dele. Então aí a gente já começou a fazer assim, a gente fazia pôster e álbum. Então aí eu já explicava para a pessoa o que ele falou, se ela tem criança em casa, aquele papo, beleza. A gente faz o pôster e faz o álbum. Depois a gente, sem compromisso, a gente vai trazer para a senhora ver. A senhora prefere fazer o pôster ou o álbum? Aí a mãe da criança, qual que é melhor? Não, a senhora, depois a gente vai trazer para a senhora ver. Se a senhora gostar do trabalho, a senhora pode comprar, a gente facilita. Então as mães escolhiam, ela tinha a opção de escolher. Faz o pôster, né? Fazia o pôster, branco, preto ou colorido. Trabalhava com 2 câmeras. Já dava o preço. Se a senhora quiser ficar, fica em X. O álbum, a mesma coisa. Se a senhora quer o preto e branco ou colorido? O colorido fica em X, o preto e branco fica em Y. Já dava o preço para a pessoa. Aí, só que a gente fazia sem compromisso. Depois levava, mas o sem compromisso virava com compromisso, porque era rara a pessoa que não comprava. E aí, o Jorge facilitava para a pessoa. O Jorge, para negociar, o Jorge era muito bom. Até hoje ele é bom nisso. Ele negocia bem, ele é um fotógrafo ótimo, maravilhoso. Para negociar com ele é muito bom. E o mais importante disso tudo, ninguém botou revólver na cabeça do outro, ninguém assinou documento para ir lá protestar. Foi, na verdade, o convencimento de algo. Eu, por exemplo, tenho um desses, né? Eu lembro que tem um desses, aquela pose de cotovelo com a pose, é um dos poucos que eu tenho também. Já com 13, 14 anos, é o que eu tenho. Se não houvesse isso, com certeza eu não teria memória de todo esse meu tempo de infância também. A gente dava pose para criança, então a gente tinha também
a primeira pose, a primeira, segunda, terceira, fica assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A gente dava pose para a criança fazia, quando já era criancinha, quando era criança recém-nascido, não, mas quando era criança, a gente fazia até 10, 12 anos a casa, então a gente dava pose, a criança ficava, e aquele ditado, o Jorge falava, olha, vocês capricham, porque depois nós vamos ter que vender isso. Aí a gente já caprichava, para fazer umas fotos bonitas, ficar beleza. Aí a hora que a mãe e os pais viam, e ficava bonito, então a pessoa vai comprar uma coisa bonita. Com certeza. Então não pode comprar uma coisa... Vocês têm ideia de quando apareceu o tal do cavalinho? Que eu estou de olho no cavalinho, aquele que tira a foto, lembra? Sempre. Concluindo, então, eu saí de Garapava, fui com o Jorge para Jabuticabal, depois começamos em Uberaba, que foi quando eu comecei a sentir que estava muito longe de casa e eu quis sair. Aí que eu cheguei em Orlândia, também já também não aguentava ficar muito em casa. Que aí que eu fui para Bauru, que é onde aconteceu que eu cheguei lá e fiz o alistamento e fui chamado para ir para o Exército. Quando eu fiz o alistamento, você vê a inocência, né? O capitão lá perguntou assim, pegava peso, eu era bem fortinho na época, né? E aí ele falou assim, você gostaria de ser voluntário? Eu falei, aceito sim. Eu mal sabia o que era voluntário. Porque voluntário é quem dizer, você está afim de servir o Exército? Porque você não é obrigado. De livre, espontâneo vontade. Aí você falou, exatamente. De ser, e bateu a continência, lá foi o Biduzinho. Eu nem sabia o que era voluntário, uma palavra nova. E aí eu cheguei em Bauru mais ou menos em fevereiro, março. Quando foi e era o ano que eu ia completar 18 anos, quando foi em setembro, eles me chamaram, você é voluntário, você não vai em janeiro igual aos outros, você vai agora. Então eu fui 6 meses antes que todo mundo. E lá, e pelo que eu vi que você me contou, você ficou 2 anos. 2 anos, 7 meses e 26 dias. É porque ele foi para Bauru, mas fazia o alistamento. Fiz o alistamento em Bauru, mas eles falavam assim, área tributada para o Exército. Então aí mandava para Lins, que fica a 100 quilômetros de lá. E você não seguiu carreira por quê? Eu fiz, quando eu estava terminando o primeiro ano que eu estava lá, eu fiz o curso de infantaria. E aí, como lá é um exército, que era o 37º Batalhão de Infantaria Motorizada, então não tinha vaga. Aí eu enganjei para o próximo ano, aí eu fiz intendência. Intendência é cozinheiro, copeiro, essas coisas. Então eu era cozinheiro porque eu já era cozinheiro. Só que também não tinha vaga lá, só tinha vaga no Mato Grosso. Aí fica difícil. E aí eu esperei um tempo, porque falou que o cabo ia sair, surgiu uma vaga. Como ele não saiu, aí eu assinei o 150, que é o termo de baixa, e pedi para sair. Agora, você não bateu umas fotos no Exército? Tem muita foto. Bateu bastante? E lá eu fui fotógrafo no Exército, porque eu carregava na bolsa, que a gente ia para convivência, para o mato, estande de tiro, e ninguém levava. Eu levava a máquina, naquela hora que dava folga, na hora do rancho, da comida, eu batia foto de todo mundo, fazia pose e tal. Eu posso dizer que eu tenho pelo menos umas 100 fotografias do Exército minha com os meus amigos. E eu trabalhei de fotógrafo lá. Agora, Roberto, você me contava também que a princípio você gostaria de ter sido caminhoneiro, mas o fato de você ter problema de saúde, lombar, não sei qual é o problema, o doutor Barbieri lhe vetou. Falou, menino, você não pode ser caminhoneiro. Busca uma outra alternativa. Lá vai o Robertinho para ser fotógrafo, é isso? Eu queria ser caminhoneiro. Meu sonho era ser caminhoneiro. Então, quando eu tirei minha carta, eu trabalhava até no Rodor, trabalhei no Rodor, e eu tirei minha carta para caminhão mesmo. Meu negócio era ser caminhoneiro. Aí quando o doutor Barbieri, aí eu arrumei um serviço, trabalhei no Sobe da Labrão, de motorista para ele, durante 5 anos. Aí eu já tinha até arrumando serviço de caminhoneiro. Aí me deu um problema de dor nas costas. Aí o doutor Barbieri na época falou para mim, você tem que trocar de serviço, você não pode ser caminhoneiro não. Falei, vixe doutor, meu sonho é ser caminhoneiro. Não, o senhor não pode. Aí então eu voltei para fotografia. Que aí eu era fotógrafo, fui fotógrafo de 77 a 80. Depois de 1980 a 85 eu trabalhei no Sobe da Labrão,
motorista, aí eu ia trabalhar de motorista mesmo. Mas aí eu não pude com esse problema, aí eu voltei na fotografia. Então, você voltou do Exército, você saiu desses outros serviços, quando é que você se dedicou exclusivamente à fotografia? No teu caso, Roberto? Meu caso, eu trabalhei de 77 a 80 na fotografia. Aí entrei no Abdala de 80 a 85, por saída do Abdala em 85 e estou na fotografia, voltei para fotografia. Hoje. E estou na fotografia até hoje. Mais de 40 anos, ou quase 40 anos? Mais, né? Que você vê, eu comecei depois de 84, 85, 40 anos. Agora, o Bidu teve uma trajetória que outras coisas aconteceram. Estamparia, encanador eletricista, foi? Encanador foi eletricista. Locutor da URC no Comando da Noite. A voz bonita de Daniel Bidu. Foi essa, sim? Eu lembro de você no Comando da Noite. Como é que era o começo do programa? Olhe para aquela câmera lá, como é que você falava? Bidu Transação, transando com você, o melhor som da cidade. Sou eu, até às 10. Tinha nome artístico de Transação, o cara é fraco. 4 anos de URC, Bidu? 4 anos de URC. E eu trabalhei no Comando da Noite, né? Que quem me ensinou a técnica foi o Garcia. Grande Garcia, saudoso Garcia. Fartura de gente boa. Deus o tenha. Me ensinou a técnica e aí eu fui aprendendo. Aí fiz técnica para dona Luzia Orsi. Deixa eu explicar. Dona Luzia Orsi, já falecida, esposa do Jorge Ribeiro Pinto, já falecida. Irmã do Dr. Orsi. Ela apresentava um programa sertanejo na madrugada. Roda Viva. Roda Viva, logo cedo. E naquele tempo nós éramos meio enjoados, nós tínhamos um técnico para a gente falar. Eu nunca aprendi a fazer técnica, impressionante. Você sabe que eu nunca tive essa habilidade. A URC, para mim, foi a melhor escola para locutor, porque você tinha que fazer a locução, você tinha que fazer a técnica e você tinha que soltar as propagandas e você tinha que datilografar a música, nome do cantor, nome do ator, o roteiro. Da censura. Exatamente, tinha censura. E você tinha que datilografar as propagandas que saía, horário que saía a propaganda e você tinha, era aqueles toca-fila de rolo. Sim. Por exemplo, a Guabi pagava 20 no meu horário. Então eu tocava aquela lá, tinha 10 chamadas diferentes. Rolava o rolo, tudo, soltava uma, rodava, a hora que acabava, soltava a música. Não, e o pior é que você tinha que botar um pedacinho de papel para voltar naquela propaganda. Olha que coisa impressionante. Sabe esses rolos mesmo? Rolo mesmo. Fita cassete que você puxava do carro, dava aquela confusão. E no nosso caso, eu transmitia jogo, e transmito até hoje, né? Naquele tempo, o Maurício, que fazia técnica, o Atos, quem quer que seja, tinha que rebobinar para poder reviver o gol. E botava um papelzinho. Então, escapar o papelzinho, muitas vezes demorava quase 2 minutos para botar o gol no ponto. Então, a tecnologia hoje totalmente viva. E quem fez esse rádio faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. O improviso do rádio faz com que as pessoas se virem nos 30. Né? É igual quando o chamada geral, por exemplo. Eu, às vezes, quando saía um locutor... Titular você fazia folga? Titular eu fazia. Então, às vezes, o que acontecia? O cara pede uma música, a hora que ele liga, você fala, qual música você quer? Eu quero Mulher Nasce Zé Rico, Estrada da Vida. Ok. A gente ia lá com calma, buscava o disco e colocava ali. E tinha aqueles que parece que... Ó, eu pedi... De propósito? Não, eu pedi o Milionário José Rico, tá, mas não quero mais esse, eu quero tal. Rapaz, você tinha que abrir o microfone, colocar a altura, correr, que ficava uns 5 metros a sala dos discos e caçar o disco. Ah, tá, e me fala aí, para quem que você vai oferecer? E aí, de onde você está falando? Você tinha que enrolar a pessoa para poder achar o disco para trazer a música. E falou, não pode trocar a música não, você pediu essa, é essa. Tem que ficar. Agora, você teve uma locadora também. Ah, verdade. Quanto tempo? A locadora eu tive, eu acho que mais de 10 anos. 10 anos. Que foi na esquina da URC. Da URC, isso eu lembro. E letrista, você também é letrista, é bom desse tipo de coisa. Letrista, fiz letra. E você vê que a maioria das coisas é tudo visual, filme, foto. E todas essas profissões que eu tive foi junto com fotografia. Eu nunca deixei a fotografia. Perfeito. Eu vou pedir a ajuda do meu querido Sérgio Maia, essa lenda. Vamos mostrar as máquinas do passado. Bom, traz aqui, Bidu. Só que mostra olhando ali. Ah, não, ele vai trazer a câmera de mão. Enquanto essa foi a primeira que você usava. Né? Essa foi não a primeira, mas a primeira sofisticada da geração. Que marca que é essa?
Essa aqui é uma Canon Demi. Então, na realidade, naquela época, todo mundo usava uma máquina que o filme é 35. Por que 35? Pode. 35. Mostrando ali agora. 35. Por quê? Porque o negativo tinha 3,5 centímetros. Então, por isso que era 35. E aqui, essa máquina, ela não tem 35. Tá vendo que ele tem aqui os 35 milímetros, mas ele só batia metade dos 35. Então, seria 17 e uns quebrados aí. Então, ela, em cada chapa que todo mundo batia uma, eu batia duas. Então, essa máquina chegava a bater até 86 fotografias com filme. Inclusive, eu esqueci de falar aqui, ó. O filme está aqui. Para quem não conhece o filme, esse era o filme que a gente usava. Esse aqui é um de 24, que essa máquina bateria em torno de 50. E aquele lance de abrir a câmera queimava o filme? Você queimou o filme. O que era queimar o filme? Às vezes na pressa, a gente esquecia de tirar o filme daqui. Então, o que acontecia? A gente tirava o filme, tinha que tirar esse filme, tinha que colocar o outro aqui, enrolar, bater duas poses, porque era aquela parte que ficava fora. E às vezes, muitas vezes a gente rebobinava isso aqui tão rápido, mas tão rápido, que a gente achava que tinha terminado o filme. A hora que você abria, não terminou. Queimava. Aquelas 2, 3 chapas eram queimadas. Ia pro beleléu. Deixa eu trazer essa outra aqui, Robertinho. Essa é sua, do Bidu? Essa é Essa minha. aqui, ó. Chega mais aqui, Sérgio. Essa, Explica para nós. E a Chica? Essa é a Chica M1. Essa câmera já é mais do que aquela. Aquela eu usava aquela ali também, que é como o filme, igual o Bidu falou, o filme parte no meio. Então, de 24 dá 48. É mais para monoclinho? Para monoclinho tem que ser aquela pequena. Então, é ótimo para monoclinho. Depois do monoclinho vem com essa aqui. Essa máquina, por exemplo, eu fotografei aqui em Orlândia muitos casamentos com essa máquina. Com essa aqui. Muitos casamentos. Casamento, aniversário, batizado, noivado. Foi muitos eventos que eu fotografei com essa câmera aqui. Casamento, tem muita gente que tem casamento fotografado com essa câmera. Com essa máquina aí. Com essa aqui. E, inclusive, eu trabalhei com essa máquina aqui até antes do Robertinho, porque a minha mão sempre foi muito pequena. Então, essa máquina, eu tremia quando eu pegava essa máquina. Mostra aí. Essa é artista nova na demonstração. E essa máquina, por exemplo, aquela máquina lá, a gente tinha que olhar ela por aqui, mas a gente não vinha por dentro da lente. Essa máquina não, a gente já pega ela, a gente já foca ela por dentro da lente, certo? Então você está vendo o que vai sair na fotografia, você está vendo dentro da lente. Aquelas anteriores não, tanto é que o buraquinho é lateral que você bate aqui e para sair a fotografia. Nessa chapa, quantas fotos? Essa aqui é 36, o filme de 24 é 24, tá vendo aqui que já a abertura aqui já é maior do que aquela primeira, certo? Então ela tem 35 milímetros, tá? Então essa já era a primeira máquina profissional de verdade, 35 milímetros, porque existiam outras máquinas 6x6, porque era 6 centímetros por 6 centímetros. Essa Fujifilm, agora com o Roberto. Essa é do Bidu. Essa é do Bidu. Pega aí, Bidu, então. Da outra, é isso. Essa aqui é a primeira máquina que eu comprei digital. Tanto é que eu tenho essa mania, eu tenho mania de data. Ela foi comprada no dia 18 de 1 de 1999. 18 de 1 de 1999. Para você ter ideia, Tarcísio, essa máquina aqui, hoje a gente usa cartões de aproximadamente 1 tera, 500 GB. Vamos falar o português, claro. Hoje, o que esse é tera? aqui... É o marido da tora? Eu tô brincando. Eu sei que é a capacidade. Explica. Esse aqui era 16 mega, que hoje é o tamanho de uma fotografia, 16 mega. Meu Deus. Então aqui cabia até 600 fotografias aqui dentro desse cartão. Ó, 16 mega. Então essa foi a primeira máquina. Essa era as fotos que eu fornecia para o jornal, que eu colocava no meu site. Você lembra que eu tinha um site, Bidu Site, que foi o primeiro site fotográfico da cidade. Depois nós tivemos outros, Saindo da Rotina, depois tivemos outros. Mas site fotográfico, foi o primeiro site, foi o meu. Agora, Serginho, ó, seu flash,
Explica aí, Roberto. Esse é o flash acoplado. Então tem que trabalhar com a mão flash e a outra máquina? Como é que é? Aí já é mais aqui para clarear. Vamos supor, a gente vai fotografar um casamento, tinha que ter iluminação. Sim. Aí tem que usar a luz do flash. Então usava esse flash acoplado, né, a máquina no peito. Isso aqui também tinha uma manopla que ficava em cima da máquina. Então colocava em cima da máquina ou na mão. Sim. Então, esse aqui é a luz. Então batia a luz, tinha que ter a bateria, né? Bateria, e tinha que ter isso aqui. Quanto tempo durava uma bateria dessa sem carregar? Você começou um casamento, aí a noiva atrasou, não sei o quê. Não, aí uma bateria carregada aqui bate uma média de 400, 500 fotografias. Sim, mas em aí termos, dá para fotografar dava tranquilamente. normal o evento inteiro. Quando era em filme, a gente fotografava uma média de 150, 200 fotografias num casamento. Hoje, um casamento hoje em dia fotografa 600, 700 fotos na digital. Antigamente, fotografava 3 rolinhos daqueles, 100 fotografias no máximo, para escolher 40 fotos. Hoje a gente fotografa num casamento, é o que eu estou te falando, uma média de 600 a 700 fotos para você montar, né? Monta depois. Agora, Bidu, essa é atual. Essa é atual. Muito Rapaz, embora. ela é chique, tem objetivo, como é que... Tem, porque essa aqui, Explica por exemplo... cada parte que serve, essa que está aparecendo. Essa objetivo aqui, por exemplo, aproxima... é uma das mais usadas. Ela é 18-140. Então, por quê? Aquelas máquinas anteriores eu tinha que andar até a pessoa. Essa não. Essa eu posso buscar o assunto mais longe ou mais perto, tá? Com essa objetiva. E tem outras objetivas maiores, mas não são tão boas para casamento, para aniversário quanto essa. Porque essa aqui eu posso trazer a pessoa de 5 metros a estar como se estivesse a 1,5 m de distância, tá? Então, essa lente cambiável hoje. Então, essa é uma máquina especial para casamento. Tem lentes maiores? Tem. Só que aí, por ela ser muito longa, aí eu teria que ter uma distância pouco maior. Então, essa máquina aqui com menos de 2 metros, eu consigo bater uma foto de uma pessoa em pé. Com lentes maiores, às vezes eu preciso mais espaço para isso. Então, essa é a máquina atual hoje. Muito embora tenha máquinas mais sofisticadas, mais novas, mas essa é uma das máquinas que eu trabalho hoje. Hoje ela é cheia de recurso, eu posso trabalhar com ela sem flash, regulando, abaixando a velocidade. Antes, a outra máquina que a gente abaixava a velocidade, ela corria o risco de tremer. Essa aqui, se você tiver uma mão firme, você consegue trabalhar até uns 30 de velocidade. Se você quer uma foto bem clara, se você tiver a mão, você pode colocar aqui numa velocidade 15, que você bate no escuro como se estivesse no dia. Agora, trazendo para cá, Serginho, vocês viram aqui que em pouco tempo, não há tempo para a gente demonstrar mais, a evolução das coisas, né? Sim. Ele pegou o filme que corria o risco de queimar, aí vem... A questão hoje, não se revela mais foto. Por exemplo, a pessoa você cobriu, fez lá uma foto, as poses todas, você baixa isso para o computador. O tratamento da foto, como é que é feita no computador, Bidu? Essa evolução foi assim... Eu acho que a fotografia ela começou mais ou menos o digital em 2000, mas eu realmente tive acesso ao digital, assim, para falar. Hoje eu estou no digital completo, real, porque de 2000 até 2004 eu trabalhei com os dois. Um pouco de filme, um pouco de coisa, por causa da... Era um período de transição, de transição, certeza, segurança e perfeito. tal. Mas em 2004 realmente foi solidificado isso. A fotografia digital veio para ficar. Então, nessa época, aí não bastava só bater fotografia. Aí você precisa aprender edição, o famoso Photoshop. Eu, por exemplo, trabalhava com Photoshop, o Paint Photo, que é do Corel, né? Outros também. Hoje a gente trabalha com Lightroom, hoje tem assim, vamos supor, uma gama de 1000 programas que você escolhe aquele que melhor para você. Mas você precisava, além de aprender a bater... Na realidade, o Robertinho já me presenciou isso, nós tivemos que reaprender a fotografia. Reaprender. Porque nós trabalhamos muito no manual e viemos, né? Porque tudo era manual, era abertura, velocidade, era claridade, era tudo, distância, tudo manual. Nós viemos para esse trabalhando no manual também. Porque aí depois nós começamos a trabalhar tudo no automático,
Eu trabalho 50% no automático, que é só o foco, o restante eu trabalho tudo no manual até hoje, mesmo, né, na digital, porque a gente tem uma precisão maior. Agora, Robertinho, toda essa mudança, vocês tiveram que se adaptar a isso, né, cara? Tivemos que se adaptar. Eu hoje, eu trabalho 100% na digital, tudo automatizado. Então o Bidu já trabalha metade. Eu não, eu já coloco tudo no automático e a câmera hoje faz tudo sozinha. É só você não tremer, apontar para a pessoa, ela vai te dar abertura, vai te dar tudo, ela faz tudo. Então, eu trabalho 100% desse jeito hoje. Eu não faço nada manual. Agora, o manual te permite, eventualmente, criar uma foto melhor. Eu sei que você é raiz nesse sentido. Nesse sentido. Tem o domínio da tecnologia, mas opta também por trabalhar nesse. Por exemplo, vamos supor, eu vou trabalhar numa formatura, então eu sei que eu vou trabalhar a 4 metros. Eu regulo a máquina tudo para 4 metros. Então eu começo a bater. Vamos supor que aparece um filmador lá no fundo e começa a jogar luz. Aí eu vou ter que reestabilizar a máquina, regular. O que eu faço? Passo ela para o automático e bato aqueles momentos enquanto eu estou tendo uma luz. Por quê? Te dá mais flexibilidade. Exatamente, porque aí o automático ele vai fazer no automático. Ele vai me dar uma foto mediana. Mais ou menos boa, mais ou menos bonita, mais ou menos. Agora, quando você trabalha no manual, não. Eu tenho a precisão de colocar a cor que eu quero, a claridade que eu quero, se eu quero que o fundo saia claro ou não. Então, eu tenho essa flexibilidade. Entendeu? Mas assim, a maioria do pessoal hoje é muito fácil ser fotógrafo. Coloca tudo no manual, vai, bate a foto, tal. Aquilo que você não consegue fazer com a máquina, você finaliza no Photoshop. Perfeito. Tá? Pessoal, mas que baita entrevista. A gente sabe, é um segmento diferente, né? Porque as pessoas muitas vezes hoje, principalmente aqueles mais jovens, não sabem quanta dificuldade se tem para criar uma memória, né? Por isso que eu acho isso muito importante. Antes do encerramento, fale do livro que você está pensando lançar. Você fez, inclusive, uma exposição. Acho que é um momento bom para você explicar rapidinho para nós. Só rapidinho falar. Eu fotografo. Você viu que o celular hoje praticamente tomou aí 50% ou mais, 70% do nosso trabalho. Tá? Essa geração hoje não vai ter memória lá na frente. Você lembra que a gente colocava as fotos todas tocadas, como é que chama? Publicava tudo no Orkut. Sim. O Orkut sumiu. Daqui a pouco vai sumir o Facebook. Daqui a pouco some o Instagram e vem outros lugares. E as nuvens levam isso embora. Exatamente. Então isso vai sumir tudo. Então essa geração não vai ter a mesma, o mesmo registro, a mesma história que teve lá atrás. Tá? Ainda esse mês passado eu me emocionei com uma coisa. A mulher falou, rapaz, eu bati com o meu celular o triplo das fotos que você bateu aqui, que eu levei 20 selecionadas. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu começar a voltar a exigir um fotógrafo nas minhas festas, porque essas fotos estão tão lindas, mas tão linda, tão bem feita. E eu falei para ela, falei assim, olha, obrigado, e vou falar uma coisa, não é só eu, todos os fotógrafos têm esse trabalho, esse nível de qualidade. Isso é fato, né, Roberto? Fato. Exatamente. Hoje, o profissional da fotografia hoje está acabando. Com essa era digital, o celular batendo fotografia, tirou o serviço do profissional. Aí depois veio a pandemia, aí o profissional acabou, porque fechou. O profissional vive do evento, o fotógrafo vive dos eventos. Como foi fechado o evento, aí, então teve muitos fotógrafos, eu tenho colegas meus, fotógrafos de Ribeirão Preto, que hoje já não é fotógrafo mais, já tem outro serviço, porque como a pandemia brecou, acabou o profissional. E acostumou. Então o pessoal hoje, antigamente fotografava muitos aniversário, batizado, apesar que hoje o pessoal não fotografa mais aniversário. É raro fotografar um aniversário. Casamento, a época tinha a média de 10 casamentos por semana. Hoje tem semana que não tem nenhum casamento. Batizado, igual eu disse no início, tinha média de 25 a 30 batizados por mês. Hoje tem 5, 6. Então, quer dizer, o profissional da fotografia está acabando. Quer dizer, o profissional não, o pessoal não chama mais para fotografar. Sim. Então, é por esse motivo. Você vai fotografar, você vê, você está num casamento, você está fotografando, você tem que chamar a atenção, pedir para as pessoas te deixar você fotografar, porque é tanto celular batendo fotografia, e não é 1, 2, 3, 4, você está fotografando um 15 anos, por exemplo, tem
50 pessoas fotografando, está atrapalhando a gente. Você entra na igreja, a hora que você vê do lado, cada banco, cada fileira de banco tem 2, 3 celulares fotografando. Então o pessoal, e tem muita gente que não chama mais profissional, ele vai usando as artimanhas deles. Agora, para a gente fechar aquela questão da memória de Orlândia, o que seria, rapidinho, você explicando para nós? Eu já venho aí há uns 4 anos escrevendo um livro, Memória Fotográfica, né? Que a princípio eu escolhi o nome Orlândia Ontem e Hoje. Tá? Fiz um projeto pela prefeitura, pela lei Aldir Blanc, que eu fiz uma exposição de 30 quadros, tá? Doei esses quadros para a Casa da Cultura, tá? Através da prefeitura e da Casa da Cultura, foi possível ter feito essa exposição. Então eu mostro, por exemplo, você pega onde é o Banco Bradesco, foi a primeira casa bancária de Orlândia. E eu tenho umas fotos, por exemplo, que era tudo mato em volta. Tá? Então, eu mostro, por exemplo, a prefeitura não começou onde ela é. Ela começou na Avenida do Café, onde é hoje o centro de fisioterapia. Tá? Então a prefeitura começou ali, depois foi para onde é o Banco Santander. E depois foi para onde é a prefeitura hoje, que era o Teatro Municipal. E durante muito tempo funcionou como prefeitura e em cima Câmara Municipal. Ah, então foi teatro, foi cinema lá também. Então eu mostro isso, que a geração passada não conhece isso. Quer dizer, a nossa geração atual não conhece isso. Então eu mostro onde começou a fábrica de prego, que chamava Fapol, que hoje é metalúrgica. Então ela não começou onde é e nem começou na Avenida 10 e 11. Ela começou na Praça Mário Furtado. E assim um monte de empresa. E não só isso, eu conto a história de como foi aberta a Rua 4, como aberta a Rua 6, como foi o primeiro asfalto que foi feito na cidade. Agora isso está dependendo do que para ser aprovado? Eu tô através da prefeitura também, estou pleiteando para a prefeitura fazer a edição desse livro. Perfeito. Eu não tô visando lucro, eu só queria deixar essa história. Tem uns que faz um livro antes da partida, outro dá um nome antes de eu morrer, não quero deixar esse livro, então eu também quero deixar esse livro antes de eu partir. Então eu quero deixar essa memória de Orlândia, uma memória fotográfica, mostrando ontem, hoje. Eu tenho, por exemplo, o hospital, desde quando começou a fundação do hospital até atual. Então eu quero mostrar tudo isso, como começou e como está hoje. Muito bem. Robertinho, irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Daniel Bidu. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, show de bola. Vocês acompanharam, portanto, mais um episódio do nosso canal do YouTube. Tarcísio Manso convida 2 fotógrafos raiz aqui da cidade de Orlândia. Um abraço a todos.